Voltando então, exercício 29 do capítulo 4 da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, diz o seguinte: um pesticida foi ministrado a uma população de insetos para testar sua eficiência. Ao proceder ao controle da variação da população de insetos em função do tempo, em semanas, conclui-se que o tamanho da população é dado por f de t. Opa, eu peço já desculpa aqui, menos t ao quadrado mais 20t mais 100. Mesmo que esse fosse, vamos dizer assim, né, positivo, né, a concavidade da nossa parábola seria voltada para cima. Então, ou seja, na verdade, o pesticida estaria ajudando a população de insetos a subir, né, não a cair. Né? Então, na verdade, aqui tem que ter então um sinal negativo para que a nossa concavidade da parábola seja então voltada para baixo. Tá bom? Peço desculpa. Até essa aula, se Deus quiser, eu já vou ter corrigido isso aqui lá no nosso PDF, tá bom? Então, ele diz o seguinte: letra A. Determine o intervalo de tempo em que a população de insetos ainda cresce. Então, exatamente como eu já havia falado. Então, o que está acontecendo? Nós temos a nossa concavidade da nossa parábola voltada para baixo e o que está acontecendo? Provavelmente, em algum ponto aqui, ele aplicou o pesticida, né? O pesticida ainda tem a população de insetos, ela ainda vai subindo, mas a partir de um certo momento ela começa a cair. E esse aqui é o auge, né? Ou seja, o ponto mais alto da nossa população de insetos. Então, ou seja, neste momento, até este momento aqui, nós sabemos então que a população dos nossos insetos ela está crescendo. E esse ponto aqui é o ponto inicial, né? Então, ou seja, quando o instante em que o meu pesticida ele é aplicado. Então, por definição, eu já sei que é o instante zero. Ou seja, esse é o momento que eu aplico. Esse outro momento aqui, eu quero saber, repara uma coisa, eu quero saber o intervalo de tempo, né? Tá? Em semanas. Então, na verdade, eu quero saber este ponto aqui, né? Porque aqui está em semanas e aqui, né, no meu eixo Y, é a minha população de insetos. Então, meus insetos atingem o valor máximo nesta ponto aqui desta semana. E este ponto aqui é o meu x-vértice. E se eu quiser saber quanto que é a maior população de insetos que ela atingiria, eu teria usado então o meu y-vértice. Mas o que me interessa então é o meu x-vértice. Bom, então vou apagar aqui. Então, na nossa letra A, eu vou procurar então o meu x-vértice. E o meu x-vértice ele é expresso por menos b sobre 2a menos b, ou seja, menos 20, dividido por 2 vezes, repare, menos 10. Então, vai ficar menos 20 dividido por menos 20, né? Isso daqui dá igual a 1. Lembrando que a nossa conta ela está em semanas, então o intervalo de tempo que a população ainda cresce é desde o momento que ele aplicou até a primeira semana. Vou botar aqui até a primeira semana. Tudo bem? Então, ou até a semana 1 também não teria problema nenhum, tá bom? Vamos então para a nossa letra B. Na nossa letra B diz o seguinte: a ação do pesticida, perdão, existe algum momento em que a população de insetos é igual à população inicial? Olha só, se existe, né, quando, né? Ou seja, a gente sabe que o nosso pesticida ele foi aplicado no momento quando o T é igual a zero, é o momento em que ele é aplicado. Se é nesse momento, ou seja, o meu T aqui nesse momento vale zero, e eu vou ficar com menos 10 ao quadrado, dá zero também, mais 20 vezes zero, que também dá zero, mais 100. Eu vou até aplicar aqui, né? Isso aqui vai dar zero, aqui também vai dar zero. Então, ou seja, no momento em que foi aplicado o meu pesticida, a população minha de insetos era de 100. Alguma coisa, né?
Então, ou seja, eu quero saber um momento, o outro momento em que eu tenho também que a minha f dê zero. Lembrando que, como se trata de uma equação de segundo grau, as minhas extremidades elas têm o quê? Valores iguais, ó, tá vendo? Ó? Todas elas vão estar espelhadas. Lá no nosso capítulo de funções, capítulo 2, eu justamente falo sobre isso, função par, função ímpar, para isso daqui que está acontecendo, tá bom? Então, qualquer coisa volta lá que você vai entender. Então, voltando nesse momento, então o que eu tenho que fazer é simplesmente colocar a minha f de t com valor de 100, então vou ficar com 100 igual a menos 10t ao quadrado mais 20t mais 100, mais 100 de cada lado, eu posso anular aqui, fazer um corte, então, ou seja, eu vou ficar com menos 10t ao quadrado mais 20t igual a zero. Vou colocar o menos 10t em evidência, então aqui vai ficar como t menos 2 igual a zero. É um produto, então a única possibilidade é que o 10 é um número fixo, é t ser igual a zero. Coisa que eu já esperava, já que foi a minha ideia inicial, ter anulado ele. Então, contra zero não foi surpresa nenhuma. Surpresa agora vai ser que t menos 2 tem que ser também igual a zero, que é outra possibilidade. Então, t igual a 2, ou seja, a minha segunda semana. Tudo bem? Então, ou seja, a minha segunda semana ela é igual à aplicação inicial. Então, ou seja, existe sim, e quando que é? É na segunda semana. Vou fazer aqui uma linha divisória, aqui para não cortar a câmera, só para eu poder me guiar. E vamos então resolver a nossa letra C. E ele pergunta entre quais semanas a população de insetos seria exterminada. Então, ou seja, eu vou ter que menos 10t ao quadrado mais 20t mais 100. Isso daqui tem que ser igual a zero. Se a gente testar pela soma e pelo produto, você vai ver que vai dar quebrado. Por quê? Porque eu vou ter que procurar uma raiz, né? Que dê, na verdade, menos 10, então, ou seja, seria algo 1 vezes 10 ou 2 vezes 5. Só que nenhum deles vai dar 2, né? Porque 2 menos 5 dá menos 3, ou 5 menos 2 dá 3. Então, vamos ter que entrar em Bhaskara, tudo bem? Mas a gente já está em Bhaskara. Eu vou simplificar, ou seja, vou dividir isso aqui tudo por 10 para simplesmente, né, facilitar a minha vida. Então, eu vou ficar com menos t ao quadrado mais 2t mais 10 igual a zero. Então, b ao quadrado, ou seja, menos 2, é mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes menos 1 dá 4, e 4 vezes 10 dá 40, então, mais 40, dividido por 2a, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vou ficar ainda com menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 44, dividido por menos 2. Ainda aqui, ou seja, eu posso entender que o meu 44, simplificando ele, eu vou ficar com 22, dividido por 2, eu tenho 11, 11 é número primo, então esse eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 11. Então, isso aqui eu posso tirar da raiz. Então, eu vou ficar com menos 2, mais ou menos 2, raiz quadrada de 11, dividido por menos 2. Repare que eu tenho 2 em cada lado, então eu posso simplificar a minha função aqui. Menos 2 com menos 2 dá 1. Bom? E aí, em vez de ter mais ou menos, eu vou ficar com menos mais raiz de 11. Não importa, tá bom? Isso aqui que eu acabei de fazer é apenas uma usualidade da matemática, né? Já que estava mais ou menos e multipliquei por menos 1, eu coloco menos e mais, tá? Não altero, você pode continuar com mais ou menos, que não vai mudar em nada mesmo, porque estamos procurando dois valores e nós vamos testar eles. A primeira coisa que eu te chamo para testar é que nem sempre na hora da prova você tem uma calculadora para saber quanto que é a raiz quadrada de 11. E a raiz quadrada de 11 não é um número inteiro, né? É um número aproximado. Eu anotei aqui, dá 3,31
aproximadamente, e assim continua. O que eu te chamo a atenção é que uma maneira bem fácil de fazer, quando eu quero descobrir a raiz quadrada de um número, eu coloco esse número mais o quadrado mais próximo dele, duas vezes o quadrado mais próximo. Você vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Mas eu também te chamo a atenção que tem uma playlist aqui de retiradas de dúvida, deve ter sido a quarta ou a quinta, eu não lembro bem. Posso deixar um card aqui para você chegar mais rápido, mas tem lá na nossa playlist de tirada de dúvidas uma maneira que eu ensino como fazer aqui essa maneira aqui de você poder encontrar a raiz quadrada mais rápido, tá bom? Te aconselho a ver lá, que lá eu dou outros exemplos, mas aqui vamos ganhar tempo. E na verdade eu vou fazer 11, né? O quadrado mais próximo é 9, né? Já que vou pegar aqui 9, 10, 11, né, que é o que me interessa. 12 não é, 13 não é, 14 não é, ou seja, o 16 já vai estar bem mais distante em relação ao 9, então 9 é o quadrado mais próximo. E eu tenho, então, que é 2 vezes 3. Então, 11 mais 9 dá 20. 20 dividido por 6 dá algo em torno de 3,3333, não importa, é uma dízima periódica. E aí eu fico com 1, minha primeira possibilidade, né, que é x1, que seria 1 menos 3,33. Né? Então, ou seja, esse número aqui não importa, né, vai dar menos 2, né, 0,3333. É antes do meu pesticida ter sido aplicado, porque ele foi aplicado no momento zero. Tá vendo? Isso aqui é um número negativo. Então, ou seja, esse valor não serve para mim, tá bom? Um x1, então, ele não serve para mim. Eu vou procurar, então, o meu x2, que é 1 mais 3,333, e dá algo próximo a 4,3333. E repara uma coisa, ele mesmo, eu não tenho semana, né? Eu não tenho uma semana 4,3333. Em um momento da semana, eu posso chegar a esse valor. Mas ele pergunta já uma pergunta, já sabendo que a gente encontra isso, ó. Entre quais semanas a população de inseto seria exterminada? Então, ou seja, como eu estou procurando números inteiros, e ele sabe que está entre dois números inteiros, então ela seria exterminada entre esse número inteiro aqui, né, a quarta semana, e o número inteiro posterior, quinta semana. Muito bem? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.